O presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, gravou um vídeo e anunciou o apoio da legenda à reeleição de Eduardo Braide à Prefeitura de São Luís. Participaram ainda desse encontro em Brasília o presidente do MDB em São Luís, deputado federal Kleber Verde e Hildo Rocha. Boa tarde, Carla Lima. Parece que a decisão vai na contramão do que se esperava aqui na capital. O deputado estadual Roberto Costa já chegou a dizer que filiados aqui terão outra opção. Boa tarde, Cabalau, boa tarde, Gleidson, ouvintes, boa tarde também. Vamos lá, eu conversei hoje já com alguns atores do MDB para saber como é que fica essa situação, né? Mas vamos aqui colocar o ouvinte a par do que está acontecendo. Quem preside o MDB hoje é o Marcos Brandão. Ele é irmão do governador Carlos Brandão. E então, devido a isso, devido a esse novo comando que antes estava com a Rosiana Sarney, deputada federal, o MDB desembarcou. Ele tinha realmente uma secretaria extraordinária na gestão do Eduardo Braide, com o André Campos. O André Campos desembarcou justamente porque o MDB estava trilhando um outro caminho. Que caminho era esse? Apoiar o nome que o governo decidisse, o grupo governista decidisse para as eleições aqui em São Luís. E o grupo governista decidiu que o nome é do Duarte Júnior, deputado federal do PSB, e por isso estava caminhando para esse apoio. Acontece que o Kleber Verde, junto com o Hildo Rocha, eu realmente não sabia que o Hildo Rocha tinha feito essa costura, mas no momento que o Kleber Verde deixou o Republicanos e estava procurando partido, houve um acordo entre as lideranças do MDB lá no Congresso Nacional e o Baleia Rossi, né, que também é deputado, para que o Kleber, se entrasse no MDB, ele entraria já com a garantia de que apoiaria o Eduardo Braide aqui na corrida eleitoral em São Luís. Ele já tinha, o Kleber Verde, um nome dentro do primeiro escalão do Eduardo Braide, na Secretaria de Esportes, quando era do Republicanos, e o Eduardo Braide manteve esse nome, mesmo com ele indo para o MDB. Começou ali um embate interno, né, sobre isso. Foram várias reuniões, teve reunião aqui, teve reunião em Brasília, com batida na mesa mesmo, que não podia isso, não podia aquilo, enfim, mas o Baleia Rossi assim decidiu, e agora, hoje à tarde, pelo que eu apurei, vai ter a reunião da Executiva Nacional. E a Executiva Nacional vai deliberar exatamente sobre isso, para que não reste qualquer tipo de dúvida quanto à posição do MDB aqui em São Luís. Só que conversei também com o vice-presidente estadual da legenda, que é o deputado estadual Roberto Costa, e ele disse que não é fim a decisão lá da Nacional. É preciso que aqui tenha uma definição. Então, em abril, a comissão provisória que foi criada, que o Kleber Verde preside, ela tem que chamar uma convenção para que um diretório seja eleito. E se o Kleber Verde não chamar, o Marcos Brandão pode chamar pode criar uma nova comissão provisória. E o Kleber Verde não vai mais poder ser presidente, porque é a segunda comissão criada e ele foi presidente as duas vezes, então não pode mais uma. Segundo me falou assim o Roberto Costa. Mas para que todo esse trâmite? Que ele disse que depois os filiados vão escolher quem vai ser o candidato que o MDB vai apoiar. Então vai ter litígio, não vai ser assim tão simples. Pelo menos foi o que eu entendi da fala do Roberto Costa. Mas, para além disso, não ficou bem, realmente, para o irmão do governador, o Marcos Brandão, essa decisão da Nacional. Afinal, ele é irmão do governador e o partido dele vai apoiar o seu adversário político, o adversário político do grupo do Brandão, né? Por conta de 2026, muitos se assustam, os governistas, em relação a qual seria a posição de Braide em 2026. Ele vai sair para o Senado, é um adversário direto do Brandão. Ele vai sair para o governo, é adversário do grupo, né? Vai ser adversário do Felipe Camarão. Mas isso a gente vai saber a partir do momento que o Braide definir quem vai ser o seu vice, viu? Porque o vice fala muito disso.
porque ele quer alguém de sua extrema confiança, e com Braide, quando a gente fala de extrema confiança, que obedeça exatamente o que ele diz, né? Essa relação mesmo, eu mando e tu obedece. E aí, se ele colocar essa pessoa e que ela, por exemplo, se botar a Ismênia, manter a Ismênia como sua candidata a vice, a gente já sabe que talvez ele não saia, né, em 2026. Mas, enfim, é isso. O MDB se reúne, a Executiva Nacional vai bater o martelo em relação ao Braide, e o Braide tem aí no seu hall de aliança já para este ano, ele, além do partido dele, né, PSD, é um dos maiores partidos do Brasil, tem o Republicanos e agora o MDB. Vamos ver se isso vai realmente mudar, porque pode ter intervenção, mas segundo o Roberto Costa me disse, a intervenção na municipal quem faz é a estadual. E aí, se a decisão da maioria aqui municipal for de apoiar o Duarte, só quem pode fazer a intervenção, em tese, segundo o Costa me falou, é a executiva estadual, e sendo assim não vai fazer, né? Pelo menos assim eu entendo. Mas eu quero dizer que quem manda em partido é a direção nacional. O MDB sabe muito bem disso, porque a direção nacional do PT deu para o MDB o PT em 2010, e não foi o que foi decidido aqui, e deu também em 2014, que também não foi o que foi decidido aqui pela maioria dos militantes. Mas é isso, uma briga boa. Lembrando que, ainda que o partido decida, né, Carla, se manter, membros do partido, né, se manter ali neutros, em silêncio, conta aí tempo de propaganda e tudo mais, que isso é importante. Conta o tempo, que geralmente é o que mais interessa, né? Claro, os apoios são importantes, mas o tempo de televisão é bem importante também numa campanha. É uma campanha curta, então a propaganda que se faz é de extrema importância para os candidatos. Para o Braide, com apoio declarado ou não, isso aí conta bastante, né? Para o Braide ter apoio ou não. O Hildo Rocha me falou que a decisão dele, porque eu comentei hoje de manhã, que me causou surpresa realmente a presença dele ali. Como eu disse, eu não sabia que ele estava fazendo essa articulação. Mas me causou surpresa, ele falou que não, que ele estava sendo coerente, porque em 2020 o MDB apoiou o Braide. Eu confesso para vocês também que eu não lembro disso, mas daqui a pouco eu vou pesquisar. Mas apoiou o Braide, ele disse que, como o MDB ajudou a eleger o Braide, é responsável dos acertos e dos erros da gestão, participava da gestão, então ele acha coerente, sim, se manter com o Braide. Assim, não é que eu ache que ele esteja errado, mas assim, se você participa, eu vou falar aqui, o Everton Rocha, ele botou o PDT dele, por uma questão de 2022, ele botou o PDT dele para apoiar o Braide no segundo turno, mas se for perguntar hoje para ele, falou, não, jamais eu vou apoiar de novo. Normal, né? Não é uma questão, eu apoiei em 2020, vou ter que apoiar em 2024? Não necessariamente. Você pode discordar da gestão que o seu aliado fez e você romper. Normal. Isso é da política, não há o que se falar de incoerência ou coerência em relação a isso. Mas é isso, pessoal. Tá certo, Carla.